Vamos então agora chamar o nosso candidato de hoje, João Alexandre, que já está aí na tela com a gente. Boa noite, João. Boa noite, Lincoln, a todas as pessoas que estão nos assistindo. É um prazer estar falando com vocês nesse momento. Bom, João, você viu a maratona aí, né? São muitos candidatos, conversamos com todos e hoje nós estamos aqui com o dever cumprido, conversando com todos os candidatos de Cianorte, deixando assim o eleitor, deixando essa possibilidade que o eleitor se informe e faça melhor a escolha. Eu já vou aproveitar, agradecer você por ter aceito o nosso convite e já abro para você fazer a sua apresentação. Muito bem, parabéns pela iniciativa. Esse é um espaço democrático, um momento importante para todos nós, né, principalmente para o eleitor, para exercer com dignidade aí este ato tão representativo para toda a nossa nação, que é escolher seus representantes. Eu sou aqui de Cianorte, a gente tem uma história nessa cidade, já há 48 anos, sou nascido aqui, né, fiz toda a minha vida profissional em Cianorte, radialista há 26 anos, 22 anos de Rádio Capital. Simultaneamente a isso, um trabalho muito consistente nas pastorais e movimentos da Igreja Católica. A partir dos 15 anos, eu fiz uma experiência muito forte com Deus na minha vida, e a partir dessa experiência, então, comecei a servir nos grupos de oração, né, nos encontros da renovação carismática, o que abriu muitas portas fora da própria cidade, na diocese de Umuarama, em outras dioceses, de tal forma que com 22, 23 anos, eu era coordenador do movimento da renovação no estado do Paraná, na juventude. E também eu comecei uma militância política na construção de um grande projeto de fé e política dentro da igreja. Fui vereador, fui eleito vereador em 2000, de 2001 a 2004 exerci meu primeiro mandato. Em 2002, já saí candidato a deputado federal, porque desde aquela época já percebia a necessidade de uma representatividade um pouco mais consubstancial aqui para o nosso noroeste do estado. 2004 eu não fui para a reeleição de vereador, saí candidato a vice-prefeito, naquela oportunidade com o Ângelo Manfrinato. Fizemos uma votação muito expressiva, o seu Edno venceu a eleição com 49% dos votos, e nós fizemos 46% dos votos. Foi uma eleição muito, muito interessante, apesar de não ter sido vitoriosa, mas deixou muitos ensinamentos. Eu passei 8 anos sem disputar uma eleição no município, voltei em 2012, ainda sentindo esse chamado, né, à vida pública, fui eleito vereador, fui reeleito em 2016, em 2018 fui candidato a deputado federal. Nas duas oportunidades que eu disputei, fiquei na suplência, uma votação sempre muito expressiva. A comunidade de Cianorte, da região, sempre entendeu, né, a postura da gente, sempre teve um apreço muito grande pelo trabalho que a gente fez. E em 2020, então, fui eleito vice-prefeito com o Marcão, né, naquilo que nós consideramos, e a população é fácil de identificar, o projeto da mudança. Desde então, venho exercendo aí a minha função como vice-prefeito. Sou casado há 18 anos, pai de 3 filhos. E ainda continuo na comunicação, tenho uma empresa de comunicação, né, administro aí, sou diretor do portal da cidade de Cianorte, e estamos nessa caminhada agora como candidato a deputado federal. Muito bem, João. Nós temos aí, como é sabido por todos, nós temos vários candidatos na cidade, tanto a deputado estadual, 7, e a deputado federal, 5 candidatos. Esse grande número de candidatos, além desses, vários disputarem os votos dos locais, outros vêm de fora também buscar esses votos. É uma eleição muito disputada. Qual é a importância, João, do cidadão votar num candidato mais próximo a ele, um candidato local, ou seja, e qual é o seu diferencial em relação aos demais concorrentes? Todas as eleições, né, têm algumas particularidades que são interessantes da gente observar. Em 2018 eu saí candidato juntamente com outras 2 candidaturas aqui da cidade, também candidaturas de expressão, pessoas populares aqui, e nós obtivemos uma expressiva votação. Hoje, também, com esse número de candidatos, a gente tem a visibilidade que o mandato efetivo, né,
eu tenho trabalhado muito e atuado efetivamente como vice-prefeito, com expediente na prefeitura, atendimento à população. Basicamente, a minha vida tem sido justamente no exercício do meu mandato para fazer o melhor, para dar de mim o melhor, uma vez que a responsabilidade que nós chamamos em 2020 é muito grande, ser responsável por uma grande transformação. É legítima a participação de outros candidatos, inclusive aqueles de fora que vêm aqui buscar votos, mas nós também temos uma estratégia e um compromisso que vai além das nossas fronteiras. Hoje mesmo a gente teve a oportunidade de ir para Indianópolis, fazer campanha, ontem fomos para Loanda, nós temos corrido aí várias cidades, temos Cruzeiro do Oeste, Marialva, cidades que inclusive estão um pouquinho fora do nosso circuito, como a Diocese de Jacarezinho, aquela região do Norte Pioneiro, Ibaiti, Pinhalão, são cidades que nós temos ligação com lideranças, e por isso o nosso compromisso ele vai além desse projeto regional, e nós gostaríamos de estar estendendo para todas essas regiões, onde nós temos hoje uma representatividade, Umuarama, Maringá, são cidades importantes também nessa captação de voto, nesse momento eleitoral, mas também na construção desse projeto futuro com o exercício efetivo do mandato de um deputado federal próximo a todas essas pessoas. A ideia é essa, eu acho que você aqui, você tem um limitador justamente por não ter um mandatário, nós nunca tivemos um deputado federal aqui de Cianorte, você tem um limitador que é essa invasão de candidatos de fora, né? Outras regiões, inclusive Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel, o pessoal vem aqui para a nossa região buscar esses votos nossos. Então, se nós não tivermos muito bem estruturado uma contrapartida para também começar a beliscar alguns votos nessas mesmas regiões, né, de Umuarama, Maringá, Curitiba, né, a gente acaba aí nadando e naufragando na praia. E isso, graças ao trabalho de igreja, né, todos esses anos, a gente fez muitas amizades, até o circuito que a gente percorre, na maioria das vezes, vai além do circuito político, né? Nosso convívio, a nossa convivência não é só com prefeito, vice-prefeito, vereadores ou suplente de vereadores, mas são com pessoas de fé, líderes comunitários, presidentes de associação. Então, eu acho que o diferencial e a estratégia que a gente está trazendo é justamente ter pontualmente lideranças distribuídas em várias regiões, missionários que trabalham com a evangelização, fazendo um trabalho nas dioceses, nos grupos de oração, né, nas comunidades, para que possa somar a esse grande projeto que a gente está construindo através desta possibilidade de eleição aí de um deputado federal. Ô, João, se você for eleito, qual vai ser o foco do seu mandato? Qual o maior objetivo? O maior objetivo, Lincoln, é estar presente na vida das pessoas. Uma das coisas que a gente tem visto nessa caminhada, desde a pré-campanha, é a necessidade que todas essas comunidades, e aqui eu quero fazer uma pontuação, todas essas comunidades por onde a gente tem passado, a gente vê demandas pontuais muito fortes. A gente vai fazendo descobertas, como nós fizemos em Loanda ontem, de alguns prédios públicos, de alguns serviços públicos que foram desativados por falta de representatividade e de recurso. A gente começa a perceber várias entidades, em Maringá, por exemplo, que não têm essa mão amiga do Estado, porque elas ainda não foram alcançadas e não contam com recursos públicos para ajudar no importante trabalho que vai desde a reabilitação de pessoas com dependência química, né? Drogados, alcoólatras. Então, a construção de um grande projeto com a ajuda dessas pessoas. Eu tenho falado, e no meu jornalzinho, a gente traz ali, sim, aquele gabinete, a presença itinerante, e é por isso que eu já tenho uma agenda positiva em direção a essas pessoas, aonde a gente não resume os trabalhos em Brasília, mas, além de Brasília, está constantemente, da mesma forma que eu faço hoje como candidato, presente nessas comunidades, próximos a essas lideranças, para trabalhar em cima das demandas que estão sendo apresentadas. Evidentemente, a gente tem alguma hierarquia nesse processo, que visa, por exemplo, saúde. A saúde é uma situação que incomoda muito e ainda é distante do ideal para a maioria dessas pessoas. Precisamos aproximar políticas públicas que vão ao encontro de uma melhoria na saúde. Na educação, a gente percebe coisas muito pontuais,
mas entre elas, a valorização desses profissionais, né, no caso, os professores, os educadores, que tem que ter justamente voz e vez, e nós queremos ser essa voz e vez para representar também essa categoria, embora eu não seja professor, eu quero me juntar justamente nessa luta e nas mais diversas reivindicações que há nessa categoria, garantindo também que as cidades tenham acesso a uma estrutura melhor, a condições melhor para o ensino, né? Desde praticidade e eficiência por parte daqueles que ministram a sua aula, como eficiência também para o aprendizado. Então, a gente montou alguma coisa nesse sentido. Na questão de habitação, aqui em Cianorte, nós estamos já há alguns anos trabalhando com essa possibilidade. Enquanto vereador, eu fui vereador antes de ser vice-prefeito, nós já tínhamos isso, inclusive com algumas indicações para um programa social que tem dado muito certo. Eu gostaria que não acontecesse esporadicamente em algumas cidades que têm condições de oferecer isso, mas é no programa Casa Feliz, um programa habitacional, que tem dado certo em Cianorte, eu gostaria de implantar em outros municípios também, e por que não tornar um programa de governo, né, a nível federal, para que as prefeituras dispusessem de recurso para ajudar aquela família, aquela pessoa que tem o seu terreninho, mas não tem condições de fazer a sua construção, então com recursos próprios que garantisse a construção da sua casinha, com material de construção, a lajota, o cal, a areia, o cimento, para levantar as telhas, né, a madeira, para levantar a casa, sair do aluguel, 6 meses da pessoa morando ali, ela já começa a economizar no aluguel e a fazer investimentos significativos na reforma, na ampliação desta moradia. Então, o foco está justamente aí. Nós temos alguns tripés, mas dentre eles, essa construção e a abertura que nós damos, e ainda hoje, como vice-prefeito, a gente sempre dá, da participação popular para ver essa ação pontual nas mais diversas situações que ela exigir o mandato de um deputado federal. Era um foco só, mas abriu o foco, hein? A gente já atingiu a meta e dobrou ela, né, Lico? Dobrou a meta. É difícil segurar, que nós temos um tempo aqui, professor e radialista, então é impossível segurar, né? Ô, João. A gente tem Oi, pode falar. Não, pode falar, pode concluir. Não, a gente tem uma ideia muito consistente, né? Daquilo que, como deputado federal, a gente pode estar atuando, né? Defendendo bandeiras que são importantes e significativas, principalmente para o público que eu represento. Como a gente é muito de igreja e tem uma vida comunitária muito forte, né? Quero lembrar que esse final de semana, por exemplo, a gente teve uma festa popular grande aqui, cujo padroeiro é São Vicente de Paulo, e a gente se vê muito representado, ou melhor, essas pessoas se veem muito representadas na minha pessoa, justamente por defender a família, a vida, né, por trazer projetos, enquanto vereador, sempre trouxe projetos que defendessem, que pudessem prestigiar e ajudar essas pessoas a construir também os seus objetivos e ideais de vida. Então, eu faço desta propositura, enquanto vereador e hoje como vice-prefeito, o mesmo palanque, a mesma plataforma que quero estar atuando enquanto um deputado federal. Bem, vamos tentar ser um pouco mais rápido agora nessas outras perguntas. Essa pergunta aqui é a seguinte: você que já não é marinheiro de primeira viagem, como já falou aí, já foi candidato a deputado federal, o que você considera mais difícil numa campanha desse tamanho e o que você considera mais positivo? A dificuldade é justamente a dificuldade que você percebe por não ter o mandato. Eu me sinto como um jovem de 16 anos à procura da primeira oportunidade de emprego. A gente não tem condição hoje, por não ter o mandato, de chegar numa cidade, mesmo próxima a gente, mostrar aquilo que a gente já fez. Eu tenho que usar a minha cidade como referência, né? E nem sempre as pessoas se contentam com isso. Às vezes as pessoas falam assim, mas o que você trouxe para o meu município? Eu não trouxe nada, eu não sou deputado ainda, né? Eu sou vice-prefeito, a nossa cidade tem dado certo em muitos aspectos, eu gostaria de ampliar o que está dando certo em Cianorte para as demais regiões. Então, a dificuldade pontual é justamente essa, né? Você chegar numa comunidade onde muitos com o mandato, né, muitos deputados já atuam, e por mais pontuais que sejam essas ajudas, acabam criando uma ligação com essas comunidades que hoje, às vezes, se deixam influenciar e apoiar um deputado já com mandato por conta
de uma emenda de 100 mil reais. Ela é importante, claro que é, qualquer recurso é importante, mas insignificante diante do todo que nós podemos construir. Então, a maior dificuldade está justamente nessa. E também, as campanhas, elas estão cada vez mais apertadinhas, mais curtas. E hoje a gente teve, né, a exemplo da eleição passada, a pré-campanha, que ela foi mais elástica e ela dá mais condições para quem tem recursos financeiros de fazer mais atrelamento, mais amarra política, o que não é o meu caso. Então, isso aí são dois fatores determinantes que acabam prejudicando um pouco toda a caminhada. A gente percebe que até algumas lideranças que estavam ou tinham, né, um compromisso de nos ajudar, que no meio do caminho acaba abandonando por conta desse atrelamento. A segunda questão que você me perguntou, qual era? É o que você considera mais positivo, o que é mais legal dessa campanha? O mais positivo é a história que durante todo o ano a gente construiu, né, em contrapartida a essa dificuldade natural de ter apoio de prefeito, de vice-prefeito em alguns municípios, de vereador. Né, o mais positivo é que a gente encontra centenas de amigos e agora vai se multiplicando, vão se tornando milhares de amigos. O celular não para de mandar mensagem de alguém lá de Guarapuava que me conhece por conta de um retiro ou por conta do meu mandato de vereador, que sempre foi um simpatizante do meu trabalho e que agora quer ajudar. Então, isso aí é uma coisa muito positiva, que aumenta muito a minha responsabilidade de exercer com excelência, né, se for eleito deputado federal, para corresponder a essas expectativas, né? É positivo você ver uma pessoa com 80 anos, um líder comunitário, renomado na sua cidade, na sua região, que defende valores extremamente positivos, chamando a responsabilidade e falando para mim assim, João, eu quero gravar um vídeo explicando para a população por que eu voto para você. Então, isso aí é o que nos motiva e dá coragem para continuar nessa empreitada. Muito bem, João. Você já foi vereador 3 vezes, foi candidato a deputado federal mais uma vez agora, e agora é vice-prefeito. Qual é a importância, João, do legislativo, tendo em vista que as pessoas deixam para escolher esses candidatos na reta final e às vezes nem votam em candidatos do legislativo, das câmaras, né? Dando prioridade para os cargos executivos. O parlamento, né, a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, é o lugar onde tudo acontece. E para acontecer de fato, né, a gente precisa ter representante que tenha facilidade, primeiramente, de fazer o que eu considero que eu faço muito bem, que é debater, que é expor ideias, que é defender suas ideias. Né? Então, é muito importante que o representante que está sendo escolhido por cada cidadão, por cada pessoa que está nos acompanhando, tenha essa facilidade. Facilidade essa que tem que ser traduzida com verdade. Quando eu falo a respeito dos projetos, ou quando eu defendo aquilo que eu acredito, eu procuro ser verdadeiro. É algo que se traduz na minha vida, na minha experiência de vida. No meu dia a dia, eu sou isso. E eu acho que é aí que as pessoas se encontram no meu discurso. Então, levar isso. Ninguém chega no parlamento, ninguém entra na Câmara de Vereadores para melhorar depois que é vereador. A gente não vai entrar no Congresso Nacional para melhorar depois que se tornar um parlamentar, né, um deputado federal. A gente já vem trazendo isso, e eu atribuo aos 3 mandatos de vereador que eu tive, também essa condição de vice-prefeito hoje, de articular junto com lideranças, de construir propostas bem esclarecedoras para a população, as ferramentas necessárias para levar para Brasília, para defender as nossas ideias, aquilo que nós acreditamos, e trazer com isso leis que sejam mais justas para a nossa população, com toda a autonomia que um parlamentar deve ter. A autonomia é essa que eu tive sempre, independente do prefeito ser meu ou não, de ser oposição ao prefeito, de votar sempre com aquilo que são essas verdades que eu expresso aqui, que eu defendo aqui. Está desligado o microfone aqui. Muito bem, João. Chegou o momento tão esperado por todos os candidatos, as suas considerações finais e a hora de pedir o voto. Mas já é curto demais, Nico. Acho que você gastou menos tempo comigo. Não. Eu acho que você e o professor Stallone aqui estão já extrapolando meu tempo. Vamos lá, João. Fica à vontade. Eu vou consultar os meus advogados aqui, viu? Beleza.
Ô, Lincoln, eu gostaria de ser deputado, gostaria de representar não só a minha região, representar essas pessoas que eu amo, tenho amizade, tenho carinho, né? Eu gostaria de fazer com que esse país fosse mais justo, eu gostaria de contribuir com aquilo que é a minha verdade e fé, em ser sal da terra e luz do mundo, fazer com que a clareza que eu tenho do Evangelho fosse traduzido realmente em políticas públicas que impactasse, que pudesse interferir positivamente na vida das pessoas. Nós temos alguns documentos da Igreja Católica e nós temos algumas falas do Papa Francisco, onde expressa, né, a política como a arte, a maior expressão de caridade. Então, fazer com que, através do meu mandato, e você que mora em Cianorte, você que mora na região, nos 4 cantos do estado do Paraná, e que está empenhado conosco na construção desse grande projeto. Nós temos compromisso com essas pessoas, de dar a resposta adequada para essas pessoas. É por isso que eu peço o voto. E hoje nós entramos num processo um pouco mais interessante. Você que já tem esse compromisso, traga mais um. Eu preciso de mais um. Que cada um faça essa conta comigo. Porque nós vamos somar um total suficiente para fazer com que essa regiãozinha esquecida do estado do Paraná, esse noroeste, que só tem um representante lá no campo de deputado federal, possa ser mais representado, não só para cá, mas para todos os lugares onde a gente assumiu esse compromisso. Então, peço esse voto, esse apoio, né, que você possa se unir a nós. Como o Lincoln falou, a maioria das pessoas ainda não se definiram para deputado federal, para deputado estadual, e hoje nós temos um produto que eu considero, eu sou suspeito de falar, mas eu considero um produto de qualidade que está sendo colocado à disposição de todos vocês. Por isso, 4420 é o voto pela mudança, pela renovação, pela seriedade, pela representatividade adequada daquilo que nós todos acreditamos e buscamos aqui para Cianorte, para a região, para Umuarama, para Maringá e para todos esses lugares que nós temos um compromisso firme com as pessoas. Maravilha, João, muito obrigado por ter aceito o convite, sucesso nessa caminhada, faltam poucos dias e aquele abraço. Bom trabalho para você. Um abraço, Lincoln, fé e coragem, porque a nossa hora é agora. Deus abençoe.